Você precisa ouvir isso se tem interesse em mistérios inexplicáveis. Durante séculos, bruxas foram perseguidas, torturadas e executadas. Mas por trás das lendas, dos contos de horror e das fogueiras, existiram pessoas reais. Algumas apenas vítimas da ignorância. Outras, talvez nem tanto. Hoje você vai conhecer 9 histórias reais de bruxas que desafiaram a lógica, a fé e o poder. Prepare-se para mergulhar em um passado sombrio, onde o medo tinha rosto e o nome era bruxaria. Em 1324, a pacata cidade de Kilkenny, na Irlanda, foi abalada por um escândalo de proporções épicas envolvendo feitiçaria, heresia e assassinato. No olho do furacão estava Alice Kittler, uma mulher rica, educada e influente, uma verdadeira raridade para a época. Filha de banqueiros normandos, Alice se casou 4 vezes, e todos os seus maridos morreram em circunstâncias misteriosas, deixando-lhe vastas fortunas. Após a morte do 4º marido, Sir John Le Poer, os filhos dos maridos anteriores, talvez movidos por inveja ou cobiça, a acusaram de feitiçaria. Alegavam que ela mantinha um pacto com um demônio chamado Robin Artison. Realizava sacrifícios de animais e usava poções para envenenar os maridos. O bispo de Ossory, Richard de Ledred, assumiu o caso com fervor, determinado a purgar a cidade de heresias. Mas Alice foi mais esperta e fugiu antes de ser capturada. Sua fiel criada, Petronila de Meath, foi torturada até confessar que Alice realizava missas negras e usava ossos de mortos em rituais demoníacos. Petronila foi queimada viva em público, a primeira mulher conhecida a morrer na fogueira por bruxaria na Irlanda. Alice nunca foi encontrada. Alguns dizem que fugiu para a Inglaterra, onde viveu em segredo. Outros acreditam que morreu protegida por aliados poderosos. Seu caso se tornou um marco no uso político e religioso da acusação de bruxaria. E sua fortuna desapareceu junto com ela. Catherine Monvoisin, mais conhecida como Lavoisin, era uma mulher que transitava entre 2 mundos: os luxuosos salões de Versalhes e os sombrios becos de Paris. No século XVII, a França brilhava sob o reinado de Luís XIV, mas também estava mergulhada em superstições, envenenamentos e cultos obscuros. Lavoisin era uma cartomante, curandeira e alquimista. Sua clientela incluía nobres, cortesãs e até a amante do rei, Madame de Montespan. Durante anos, Lavoisin realizou abortos ilegais, preparava poções de amor e até organizava missas negras com sacrifícios infantis, segundo os registros do escândalo que ficou conhecido como o Caso dos Venenos. Entre 1677 e 1682, uma série de mortes misteriosas de nobres levou a uma investigação que revelou uma rede secreta de bruxas, alquimistas e assassinos de aluguel. Lavoisin foi capturada, interrogada e queimada viva em 1680. Mas ela nunca revelou todos os nomes que conhecia, mantendo em segredo os mais poderosos de seus clientes. Alguns acreditam que Lavoisin foi apenas um bode expiatório. Outros afirmam que ela realmente comandava um culto sombrio. O que se sabe é que, após sua morte, muitas figuras da corte desapareceram dos registros, como se alguém quisesse apagar sua ligação com a bruxa mais influente da França. Em 1692, a pequena vila de Salem, Massachusetts, tornou-se palco de um dos episódios mais sombrios e intrigantes da história: os julgamentos das bruxas de Salem. Tituba, uma escravizada caribenha, foi a primeira a ser acusada. Trabalhando na casa do reverendo Samuel Parris, ela encantava as meninas com histórias de magia, espíritos e rituais de sua terra natal. Quando as filhas do reverendo começaram a ter comportamentos estranhos, gritos, convulsões e delírios, Tituba foi apontada como culpada. Sob intensa pressão, ela confessou. Disse ter feito pacto com o diabo, voado em bastões e visto bruxas em reuniões noturnas. Mas sua confissão não a condenou à morte. Pelo contrário, alimentou uma onda de pânico. Mais de 200 pessoas foram acusadas, 19 enforcadas e uma esmagada por pedras. Tituba ficou presa por mais de 1 ano, mas foi libertada e vendida a outro senhor de escravos.
Depois disso, sua história desaparece. Para alguns, ela foi uma vítima inocente. Para outros, uma mulher que usou a superstição da época para salvar sua vida. Na Suíça, no fim do século XVIII, a ciência avançava, a medicina evoluía, mas o medo da bruxaria ainda persistia. Anna Gold, uma criada de 46 anos, foi acusada de enfeitiçar a filha de seu patrão. A menina começou a vomitar alfinetes e agulhas, um sintoma bizarro atribuído à feitiçaria. Anna foi presa e torturada até confessar um pacto com o diabo. Ela afirmou que o demônio aparecia em forma de cachorro e lhe dava ordens. Mesmo sem provas, foi considerada culpada. Para evitar críticas internacionais, a sentença não mencionou bruxaria, mas sim envenenamento por meios ocultos. Em 1782, foi decapitada em segredo, a última mulher na Europa executada por bruxaria. Apenas em 2008, o governo suíço admitiu que Anna foi vítima de uma injustiça. Seu caso é um símbolo de como o medo do desconhecido pode influenciar as ações humanas. Na Inglaterra do século XVI, Agnes Waterhouse se tornou a primeira mulher a ser oficialmente executada por bruxaria. Em 1566, ela foi acusada por vizinhos que alegavam que seu gato chamado Satan falava, pedia sangue e realizava desejos sombrios. Diziam que ela amaldiçoava colheitas, causava doenças em crianças e matava gado apenas com palavras. Até sua própria filha foi chamada a testemunhar contra ela. Durante o julgamento, Agnes admitiu ter feito um pacto com o diabo e que seu gato executava feitiços em seu nome. O caso causou uma verdadeira comoção e foi amplamente documentado na época. Agnes foi enforcada diante de uma multidão atônita. Seu julgamento marcou o início de uma nova era de perseguições intensas na Inglaterra e sua imagem assombrou gerações com a lenda do gato do demônio. A história de Agnes Waterhouse e seu gato Satan continua a ser um dos casos mais intrigantes e assustadores da Era das Bruxas na Inglaterra. A lenda do gato do demônio e a execução de Agnes Waterhouse permanecem como um dos capítulos mais sombrios e fascinantes da história inglesa. No Brasil colonial, a temida Inquisição portuguesa estava em plena atividade. Maria da Conceição, uma mulher do século XVIII, foi acusada de feitiçaria. Ela usava ervas, rezas e invocava entidades para ajudar mulheres em partos difíceis e curar doenças com suas próprias receitas. Isso já era motivo suficiente para levantar suspeitas. As acusações diziam que ela fazia pactos com o coisa ruim e amaldiçoava quem a incomodava. Presa em Salvador, foi interrogada pelos inquisidores. Sob tortura, confessou práticas de magia negra, mas nunca encontraram provas reais. Seu destino é um mistério, libertada ou executada. Seus registros ainda estão nos arquivos inquisitoriais. Maria da Conceição é um símbolo da repressão religiosa e do apagamento das tradições afro-indígenas e populares do Brasil colonial. Ursula Kemp, uma curandeira e parteira no vilarejo de St. Osyth, Inglaterra, viveu uma vida envolta em mistério. Em 1582, foi acusada de manter espíritos familiares, criaturas demoníacas em forma de animais que obedeciam suas ordens. Diziam que possuía uma toupeira mágica chamada Tiffin, que causava doenças em crianças. Seus vizinhos relataram que, após discussões com ela, adoeciam ou perdiam parentes de forma misteriosa. Uma criança até testemunhou contra Úrsula, afirmando que a viu conversar com ratos que falavam. Úrsula foi presa, torturada e, finalmente, enforcada. Em 1921, durante uma escavação, um esqueleto com correntes nos pulsos e tornozelos foi descoberto. Acredita-se que era de Úrsula. Sua história é um lembrete sombrio de como a ignorância e a superstição podem custar vidas inocentes. Zoraida Zarate, uma curandeira mística dos Andes colombianos,
Era famosa por seus rituais enigmáticos com folhas de coca, invocações ao espírito da montanha e cerimônias com ossos. Sua reputação crescia ao prever mortes e controlar o clima, segundo os moradores locais. Durante uma seca devastadora, os camponeses a acusaram de lançar uma maldição. Diziam que ela se transformava em corvo e sobrevoava plantações morrendo. Foi capturada e jogada em um rio, amarrada a pedras. Seu corpo nunca foi encontrado. Muitos afirmam que, nas noites de tempestade, seu vulto ainda aparece sobre os Andes. Alguns acreditam que ela os protege. Outros, que ela espera por vingança. Na Polônia de 1811, Bárbara Zdank foi acusada de causar um incêndio devastador no castelo de Hesel. Ela era conhecida por estudar alquimia e astrologia, o suficiente para ser chamada de bruxa. Sem provas, foi condenada e queimada viva. Muitos historiadores concordam que ela era inocente e que o fogo foi causado por soldados bêbados. Mas a sociedade da época precisava de um culpado, e ela, mulher solitária e culta, foi a escolha perfeita. Bárbara é considerada por muitos a última pessoa oficialmente executada por bruxaria na Europa. Esses casos são lembretes de que nem sempre temos todas as respostas. Entre vingança, conspirações e o inexplicável, esses casos continuam a nos intrigar, e talvez sempre o façam. Afinal, onde termina o fato e começa o mistério?